pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dicas de como melhorar a costura das pences nas suas peças, beleza? Se você ainda não sabe o que é pence, eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra tudo desde o início, desde a conceituação, o que é uma pence, para que ela serve, onde é que a gente usa, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no card para vocês. Não percam, que ele tá bem completinho. E antes de irmos para as dicas, eu espero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e me sigam lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês. Então vamos às dicas. A primeira dica que eu tenho que passar para vocês é começar certinho desde o começo, que é quando você vai copiar a pence do molde para o tecido. Porque você vai fazer lá na modelagem a pence, e eu já vi muita costura de pence dar errado porque você não faz a marcação dela no tecido de maneira correta. Você pode utilizar vários instrumentos para fazer a marcação no tecido. Você pode utilizar, vou mostrar aqui para vocês o que eu utilizo aqui. Olha só, eu utilizo canetinha, essas canetas de apagar que assim são ótimas. Eu vou mostrar no tecido como é que fica o resultado para vocês. Vocês podem utilizar a carretilha e também pode utilizar aqui para ajudar o papel carbono. Tem também giz de costura, giz de alfaiate, né? Tem esses coloridos. Eu tenho um que eu gosto muito, só que eu só tenho um pedaço dele aqui, que é esses branquinhos mais molinhos. Tem quem use também sabonete, mas vocês têm que utilizar recursos que realmente funcionem e que marquem bem a pence. Eu vou mostrar uma pence aqui que eu marquei em uma blusa pra vocês, ó. Olha só, eu marquei com aquela canetinha lá. Então assim, fica bem certo e é isso que a gente precisa, tá? Você pode utilizar também pix, tá? Com uma tesoura você pode fazer o pique pra poder te ajudar também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é uma marcação precisa, que você consiga enxergar aqui para você fazer uma costura certa. O segundo ponto dentro dessa dica aí de começar bem feito desde o início é o seguinte: você tem que fazer a marcação para fechar essa pence com alfinete. Você tem que primeiro alfinetar, e eu vou mostrar para vocês ali na mesa como alfinetar. Depois vocês vão pegar a agulha e a linha e vão alinhavar. Quanto mais molinho for o tecido, quanto mais fino for o tecido, você precisa tomar cuidado na hora de alinhavar, de alfinetar, para a costura sair bem precisa. A segunda dica é: não dê retrocesso na costura no ápice da sua pence. Você vai deixar um fio longo no início da costura para que você possa dar uns 3 pontinhos e amarre, dê um nozinho, né? E não dê o retrocesso. Aí você vai costurando e no final você pode dar o retrocesso. Então essa é a dica número 2. Por que a gente não pode dar esse retrocesso? Porque dependendo da sua máquina, se ela não estiver muito regulada ou se o tecido for fino, quando você der o retrocesso ali no início, vai ficar um emboladinho, e esse embolado ele pode marcar a sua pence, pode ficar um aspecto não tão agradável assim na pence, beleza? Então sem retrocesso no ápice da sua pence. Bom, eu tenho aqui o desenho da minha pence. O ápice dela é no encontro das 3 linhas. As duas de fora são as linhas que a gente vai costurar e a de dentro vai servir como guia pra gente dobrar, né, pra depois costurar. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai dobrar nessa linha do meio e aí você vai colocar o seu alfinete para encontrar tanto nessa linha que tá aqui de um lado quanto a linha que está do outro lado. Vou dar um zoom para melhorar aqui pra gente a visualização. Olha só, você vai dobrar na linha do meio e aí a gente vai colocar, ó, o alfinete para pegar de um lado
em cima da outra linha do outro lado. É a primeira coisa que a gente faz depois de marcar certinho, é colocar o alfinete, ó. Tô colocando de um lado e do outro. Depois que eu fiz isso, que eu alfinetei a minha pence, eu vou alinhavar, de preferência com uma linha contrastante, né, da cor do tecido, para depois ficar mais fácil de você desmanchar. E aí, alinhavo é aquele ponto mais frouxo e maior, tá? Para facilitar depois para você desmanchar também. E você só pode tirar o alfinete depois que você passou o alinhavo, tá? Não adianta alfinetar e antes de você passar o alinhavo, você tirar o alfinete, que aí você perde a posição também do tecido. Agora que eu já alinhavei, eu posso tirar os alfinetes. E aí, lembrando que o ápice da minha pence é aqui no encontro das linhas, tá? Então, eu vou começar a costurar sem dar retrocesso aqui nesse ponto, tá? Ó, vou iniciar a costura, colocar a agulha dentro do tecido. Lembre-se de qualquer costura que você for fazer, no início, deixa lá dentro do tecido a agulha e aí você começa a costura. Então, eu vou deixar aqui, ó. Tô deixando os fios de linha, ó, bem grandinhos para eu poder fazer os nozinhos depois, tá? Sem retrocesso, eu vou costurar em cima da minha marcação, em cima do meu alinhavo. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu posso dar o retrocesso, tá? Tranquilamente. Com a costura feita, com essa linha que eu deixei aqui sobrando, eu vou dar 3 nozinhos. Prontinho, costura da pence feita, sem embolar, sem costura grossa aqui no início. Agora é só seguir os próximos passos. A terceira dica é tombar a sua pence pro lado que der menos volume na sua peça. Por exemplo, eu costumo, quando a minha pence ela for na horizontal, tipo igual essas pences de busto, eu tombo ela pra baixo, porque aqui embaixo eu consigo esconder o volume do que se eu tombar ela aqui pra cima. Quando eu tô tratando de uma pence na vertical, essas que ficam em pé, tipo aqui na frente da peça, ou de saia, ou de blusa e vestido, eu costumo tombar ela sempre pra fora. Nesse sentido aqui, indo para as costas, né? Para as laterais do corpo, na verdade. Porque aí eu consigo esconder o volume. Porque se eu jogo elas assim mais pra frente, aí ela acumula volume onde a gente não quer, na verdade, né? Então, pense, quando tiver na horizontal, você tomba para baixo. E quando tiver na vertical, você coloca para as laterais do corpo. Tanto na frente quanto nas costas, jogando para as laterais. Para diminuir o volume aí em lugares indesejados. A quarta dica é, quando você for passar a sua pence, você utilizar um tecido fininho de algodão ou um linho, uma cambraia, para colocar entre a pence e o tecido principal. Quando você for passar o ferro, você coloca ali uma proteção, pode ser tecido, ou você pode colocar um papel ou um papelão, para que quando você for passar, não fique marcando pelo tecido do lado direito a pence, tá? Pode acontecer em alguns tipos de tecidos, principalmente aqueles mais finos ou aqueles que quando você utiliza o ferro dá brilho. Se você passar direto o ferro em cima da pence, ela fica marcada, fica aquele vinco muito marcado. Então, se você utilizar uma proteção aí, pode ser papel ou pode ser um outro tecido mais fino, você vai conseguir diminuir essa aparência de brilho quando você passa, tá? E aí dá um acabamento também melhor para a peça, certinho? Então é isso, são essas as 4 dicas que eu tinha que passar aqui para vocês sobre costura de pences. Eu espero vocês no próximo vídeo.